a escola dominical com a continuação do tema que que eu preparei para uma aula só e, segundo o Senhor, já estamos na terceira aula. Alívio da inquietação versus o perdão dos pecados. Nós falamos do alívio da inquietação na semana retrasada, demos exemplo de Saul e falamos que o alívio temporário é causado pela falsa paz. Os irmãos lembram disso, lembram? Então, lemos João 14, 27, que fala sobre a verdadeira paz, e falamos sobre os 3 subterfúgios da consciência. Ou seja, os 3 escapes da consciência para disfarçar situações que têm a ver com o pecado, que atrapalham a nossa vida e até mesmo impedem o nosso caminho com Deus, mas nós procuramos porque eles surtem aparentemente um efeito imediato. Nós falamos sobre o primeiro, a distração. Na segunda aula falamos sobre autojustificação, vocês não lembram? Nós completamos a autojustificação. E hoje nós vamos falar sobre enganos religiosos, que é o terceiro subterfúgio. Enganos religiosos. Eu vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia em Jeremias 6,14. O primeiro tipo de engano religioso, a promessa de uma falsa paz. No meio religioso, os irmãos vão ver, deixa aberto, em Jeremias 6, versículo 14. Jeremias 6, 14. Nós vamos emendar com outro versículo aí mesmo, mas eu vou falar só depois. O engano da falsa paz, irmãos, existe em todo lugar. Em todo lugar de crente mesmo. Está arriscado a gente ouvir de falsa paz, menos em locais religiosos que se dizem cristãos e não são propriamente dito os cristãos verdadeiros. Tipo assim, se você for por exemplo, se você for na igreja católica, você não ouve tanta ênfase na beleza desse mundo, que você deve viver nesse mundo, que deve gozar das coisas, que deve ter alegria, que você deve ter paz segundo esse mundo. Mas na igreja chamada cristã evangélica, o que você mais ouve é vitória. Vitória. E se você não tem vitória, você é um derrotado. E você começa a ser mal visto pelos próprios irmãos, entre aspas. Essa vitória, irmãos, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Essa vitória é por causa da palavra vitória. Ela é usada, ela tem um significado. Mas eu pergunto para os irmãos, o que é vitória? Se a minha vitória está nesse mundo, a Bíblia fala que eu sou o mais feliz dos homens, é isso que a Bíblia fala? Se o que nós esperamos de bom para a nossa vida está limitado a esse mundo, nós somos os mais o quê? Que a Bíblia fala mais o quê? Qual a palavra? Miseráveis. Miseráveis. No original diz assim, dignos de lástima, dignos de choro, merecedores de que alguém chore copiosamente por nós. Para tu ver a infelicidade que é. Olha o que diz o profeta Jeremias no versículo 14. Irmã Beth, lê para mim, por favor. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Lê, Joyce, a mesma tradução? É um pouquinho diferente. Então, lê. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. A ferida significa o que na vida de uma pessoa? No caso, o povo pode representar uma pessoa somente. É um conjunto coletivo, mas pode representar uma pessoa. Quando fala assim, a ferida curam superficialmente a minha ferida, a ferida do Jerônimo. Está falando de o que a ferida simboliza? Sofrimento. Não. Olha só, curam de forma paliativa. Lembra do que nós estamos falando? Que é o alívio da inquietação versus o perdão dos pecados. Então a ferida, vamos falar assim, as suas chagas. Uma coisa que não foi tratada, né? Sim, então simboliza o quê? Pecado? Sim, o pecado que nos torna o quê? São Doente.
doentes. Isso, doentes diante de Deus. Então pense bem que o profeta exemplificou, olha, eles, os líderes, os que têm o dever de conduzir o povo, curam superficialmente, ou seja, esse superficial não é só por cima não, no original diz assim, pouquíssimo lenitivo. Ou seja, usam uma quantidade de remédio, eles poupam um remédio, para que haja rápido naquele local. Eu vou citar um exemplo que está no original. Você pode ver, quando você trata uma ferida com um remédio específico para ela, logo você passa e ela já começa a dar sinal de melhor, não é? Tipo assim, vou usar um exemplo, o quadriderme é um antibiótico. Mal você passa, já começa a ver. Então o que acontece? Quando você passa o remédio e aparentemente já começa a se mostrar que está sarado, o que nós somos tendenciosos a fazer? Parar de usar. Então esse superficial quer dizer o seguinte, eles dão uma mensagem breve, dizendo não vai acontecer nada, e isso aí momentaneamente a pessoa, poxa, tocou tanto no meu coração essa mensagem, mas preste atenção. Cura uma ferida da filha do meu povo de forma irresponsável, levianamente, irresponsável, dizendo, essa é a cura, paz, paz. Não foi o que você leu, Beth? Paz, 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 paz. Beth, Joyce, Silva, não importa. Tem que botar sua cabeça o seguinte, o Senhor é contigo, mas condiciona mentirosamente o Senhor a uma vida sem arrependimento dos pecados e feliz nessa terra. Ou seja, Deus jamais fará vocês sofrerem. E outra coisa também, isso mexe com a mente da pessoa, porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer. Ninguém deseja sofrer. Tem uma música do Valdecir Guerra que fala assim, ninguém está livre nessa vida de situações que fazem chorar. Tempos difíceis, todo mundo tem que passar. Ele não fala deve passar, ele fala tem que passar. Faz parte de um aprimoramento da alma. Mas lá no final tem o que esperando ele? A alma doente, a alma cansada e esperando em Deus. Quem está lá então no final esperando ele? Para curar? O Senhor. Isso aí. Agora emenda, Joyce. Emenda o 14 com 16. Leia para mim. O 14 emenda com 16. E curam superficialmente a ferida da filha do Isso. meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Parece complicado de entender, mas está dando um conselho. Pense nesse mundo com toda a ideologia que tem. Olha, o cristianismo, ele não virou ele não continuou sendo, ele se transformou num paradigma. Alguma coisa que serve como padrão. O padrão do cristianismo agora é assim, eu escolho como eu quero servir a Deus. O profeta está exortando, olha, vocês que são curados superficialmente, vão para os caminhos mais antigos e perguntem onde é o bom caminho. E depois você considera esse bom caminho e confirma. Mas vocês dizem no coração de vocês, o profeta está falando, não andaremos nele. É isso que o Senhor acha de mim e de vocês, que nós rejeitamos. Não, eu jamais vou falar isso. Sim, você não fala com a tua boca, você não fala com o teu consciente, mas o teu subconsciente, chegando próximo da alma e próximo do teu espírito, negam isso, porque só Deus consegue saber o que se passa dentro do coração do homem. Então, entenderam? Ele fala assim, olha, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho? Olha só, e andai por ele. E quando vocês andarem por ele, acharei descanso para as vossas almas. É o contrário do paz, paz. Quem foi que falou? E acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem falou isso? Jesus parafraseou Jeremias. Não Jeremias, mas a profecia. Ele fala assim, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo, a minha forma de cuidar de vocês, ainda que pareça sofrida, ainda é mais leve do que a mentirosa. Preste bem atenção. É mais leve do que aquela que é anunciada para vocês.
olha como é maligno quando alguém chega pra gente e fala assim, vai dar tudo certo. Eu mando a frase, como você pode saber? E segundo, qual é a tua definição de dar tudo certo? É acontecer o que você espera para você? É isso que é a definição de dar tudo certo? E então quando nós formos para a esquerda, então deu tudo errado. Pense bem, você morreu, veio o juízo e você de repente esquerda. Eu tenho até assim, receio de pronunciar isso aqui. Então deu tudo errado? Poxa, eu fiz tudo certo e deu tudo errado? O que é certo então? Vai dar tudo certo. O que vocês entendem? Pode falar, Beth. Sim, essa expressão no caso, vai dar tudo certo. Não seria a pessoa tentando, sei lá, dar uma esperança, animar a pessoa? Sim, esses homens, você não lembra no versículo 14? Repara bem, esses homens faziam isso. Nós temos que dar esperança. Talvez eles nem fossem no íntimo deles. Mas isso é ruim, a pessoa tentar animar? Sim, mas vem cá, se isso não provém de Deus, tem algum efeito bom? Pode parecer, o que nós estamos estudando? Não é uma coisa, um alívio temporário? Não é isso? Olha o título, alívio da inquietação. Você recebeu um alívio na mesma hora, ninguém pode negar isso. É uma coisa para dar só uma palavra de conforto. O que a Bíblia fala de conforto? Confortados um para o outro, com a vinda de Cristo. Paulo fala aos Tessalonicenses, repete em Colossenses, fala aos Filipenses, assim, confortai-vos, assim, vos confortem um com os outros, falando, olha, em breve tudo isso vai acabar. Esse é o verdadeiro conforto. Então entendam bem, a situação de paz quando não há paz, ele está dizendo, Beth, quando a pessoa fala assim, não estou condenando a frase, você pode ouvir isso talvez hoje ainda, mas quando você chega e fala assim, olha, vê uma pessoa triste, na verdade você não tem o que falar, tá entendendo? Você não tem, mas você tem que fazer assim, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa temente a Deus, e eu jamais vou falar para essa pessoa, olha, suporta, porque você não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Talvez você ouça a frase dela assim, você não sabe o que eu estou passando, você nunca passou por isso. O que também é outra irresponsabilidade diante de Deus. Achar que o que está acontecendo conosco, muitas vezes é a pior coisa do mundo. Agora eu fico pensando. Tem pessoas piores, né? Então, não, mas não é aí que está o negócio, não somos nós que medimos isso. Eu fico pensando no nosso Salvador. O que será que ele pensou, se mesmo sabendo, quando ele se viu na mão de Pilatos, que recebeu a sentença? Recebeu a sentença e falou assim, crucificar, vai ser crucificado. Ele já sabia que era o destino dele, mas pense bem, ele como carne, habitando em carne, em corpo humano. Vocês acham que ele não sentiu nada, não? Ele sentiu. O que ele ia passar, a justiça de Deus pedia que fosse o homem. Então ele tinha que ser homem para passar por isso. Então, Jesus como homem, segura na mão de quem? Ele como homem segura na mão de quem? Pensa bem, ele, humano, ele segura na mão de quem? Dois homens, não é isso? Pensem, irmãos, pensem, olha só. Tem que entender isso, de Jesus como humano, segura na tua mão, Beth. E Jesus como filho de Deus e como Deus, segura na mão de Deus. Deus estava em quem? Em Cristo, fazendo o que com o mundo? Quem é que lembra do versículo? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, fazendo as pazes com os homens, em Cristo Jesus. Então, Beth, é nocivo, é porque nós não queremos achar que nós ouvimos essa frase todinha e entendemos errado. A maior submissão do crente é quando ele vê que 30 anos não bastou para ele saber a verdade. Eu digo isso olhando para mim. Isso é saudável diante de Deus. Mas nós somos muito arrogantes. Não, deve ter coisa boa no meu caminho. E não tem. Mas, o que nós acabamos de ler agora, ele diz assim, não tem coisa boa no nosso caminho. Mas quando você anda pelo caminho bom, que é aquele que Deus deseja, o que acontece com a sua alma? Descansa. Não é um descanso da morte não, Beth. Incrível que pareça, é um descanso que eu já vi pessoas doentes de cama no hospital sentirem. Eles pronunciarem assim,
pronunciar assim, eu estou em paz. Mas não é de boca não, porque a pessoa não tem necessidade de falar de boca numa cama sabendo que ele está próximo da morte. Mas eu ouvi essa pronúncia. Um sorriso, uma respiração, eu estou em paz. E só quem pode conceder isso é o Senhor. Beth, quando essa paz vem, você não vai lembrar mais de filhos em agonia. Você não vai ficar com o falso discurso, nós não vamos ficar com o falso discurso de que o que sei, eu penso muito nos meus filhos, que serão meus filhos. Porque essa paz cobre tudo que é do mundo. E eu falei no estudo, família, entenda bem, não é pecado. Família, filho, amor ao filho, amor a pai, amor à mãe, fazem parte deste mundo. Nós não vamos viver isso, não precisaremos viver isso no céu. Porque seremos perfeitos, a Bíblia fala, perfeitos e viveremos com o Senhor pela eternidade. Mas isso é muito utópico, Jerônimo, é muito ruim de crer, eu prefiro crer superficialmente. Eu disse que é melhor ir, né? Paulo fala isso. Melhor para mim seria partir de estar com Cristo, porque acabou. Olha bem, continuando. Não, foi Jeremias, não, foi... Parou no 16. Não, qual é o capítulo? Não, Jeremias 6, 14 e emendei com 16. Agora, 16. vai Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos falar de a vida religiosa, mais dizendo tarefa religiosa, que aliviam. Vocês vão ver, olha, as tarefas religiosas que aliviam, mas você permanece com a culpa porque ela nunca foi perdoada por Deus, mas sente um alívio, isso pode durar anos e até a morte. Capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Achou? Acharam? Lê, Beth, para mim, o versículo 21, só o 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bom, colocou uma separação aí. Colocou uma separação. Nem todo que me diz que pronuncia, mas eu estou falando com a minha boca, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Nem todo que me diz, quando ele fala me diz, não quer dizer que ele está dizendo assim, que não vai adiantar você me falar, Senhor, Senhor. Ele está dizendo que o Senhor vai ser medido. Falar é fácil. Uma vez tinha uma camiseta que falava assim, é bobagem. Não sei como é que inventaram isso, é uma bobagem, mas chamava atenção. Andar com... Teve uma época nos anos 80 que as pessoas andavam com uma cruz pendurada, muito católica e tal. Era moda até para quem não era católico. Aí fizeram uma camiseta assim, andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Sim, uma frase eu não usaria nunca, mas reflete uma realidade. Andar com Cristo tem a ver com uma coisa que nós já estudamos muito, que começa com R e termina com enúncia. Renúncia. Ou seja, eu renuncio a alguma coisa, Beth. Você renunciou à família, um exemplo. Você renunciou à família, não jogar a família de lado. Quando você casa, um exemplo, dá o exemplo do casamento. Quando você casa, você renuncia à família para uma coisa superior e que é agradável diante de Deus. Você entende? Aqui nessa terra. Então, houve uma renúncia. Deixará o quê? Pai, mãe. Há uma renúncia. Há uma renúncia. Sim. E a pior coisa que existe é quando há uma separação e um dos cônjuges volta para onde? Para casa da mãe. Entendeu? É como se tivesse tudo de entendeu? Então não estou falando de casamento, estou falando de renúncia. Muitas vezes você renuncia, tem uma vida social correta, porque você estuda 24 horas por dia. Porque você tem o quê? Você conhece pessoas assim? Todos nós conhecemos alguém assim. Não é CDF, não é nem nerd, não. São pessoas que são aplicadas numa coisa que elas querem. E essa coisa que elas querem, querendo ou não, ainda faz parte desse mundo. Ela tem fim. Sim. Mas elas se empenham
e renunciam a uma vida que é justa para eles, talvez até de diversão, talvez socialmente mais cômoda, para alcançar o quê? Sim, esse deve ser a vida do crente. Por que nós damos tanta importância a essas pessoas? Uma boa parte delas. Dando tanta importância àquilo que nós nem sabemos se vamos conseguir. Nesse mundo, não sabemos. E não damos importância a uma coisa que foi dita e recebida pela fé. Eu guardarei você. Então, essa situação, olha o que diz aqui, ó. Repete, Beth, o 21 e o 22. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia. 2 pontos, não é isso? É. Isso. Olha, agora vai dar a explicação, entenda bem. Ele vai explicar por que muitos me dirão. Parece simples, mas eu já li isso tantas vezes. Observe os detalhes. Muitos me dirão naquele dia. 2 pontos. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso. O que esses homens estavam dizendo? Não olhem eles como diabólicos, não. Nós não fizemos o que o Senhor ordena? E era verdade, é isso. Ide para todo mundo pregar o evangelho, expulsar a todos os endemoniados. Eu dou poder a vocês sobre as potestades malignas. Vocês farão sinais e maravilhas, não é isso? Estes sinais seguirão os que creem. Mas isso é uma condição de entrada no reino dos céus. Dá para ver por aí, não dá? Senhor, mas nós não fizemos tudo isso? Ele não falou que eles não fizeram. Olha a resposta. Silvia, lê para mim bem alto, 23. Olha a resposta. Lê só a primeira frase, vai. E então lhes direi O abertamente. que significa isso? Beth, se eu falar para você, Beth, eu vou te falar uma coisa abertamente. O que significa essa frase para você, assim, usando aqui o termo, a frase? Se eu falar para você, Beth, eu vou te dizer uma coisa abertamente. Direto. Sim, direto, mas dependendo da situação, eu não vou poupar você. Eu vou mostrar para você a verdade. Então, agora lembra do vai dar tudo certo que eu falei? Lembra do vai dar tudo certo? Eu vos direi abertamente. Continua, Silvia. E eu vos direi abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, há condições de servir a Deus, de você ver, a pessoa serve a Deus, a pessoa é uma pessoa temente a Deus, aos nossos olhos, não devemos julgar, e ser ao mesmo tempo o quê? Praticante de quê? Iniquidade. De iniquidade. E o praticante de iniquidade, a começar por mim e por resto da face da terra, não entrará no reino dos céus. Não entrará. Não vai ter entrada. Pode falar, Beth. É assim, agora eu não entendi isso aqui. Essa parte no 22 que fala, né? Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. Então, isso aqui, se Deus está dizendo que apartai que não fizeram, então é porque fizeram deles mesmos sem que... Não! Entendi. Sim, olha só. Podem profetizar, mas Coríntios 13 fala assim. Coríntios 13 que fala sobre amor, fala assim, mas não vou falar sobre amor não. Havendo profecias, o que vai acontecer com elas? Acabarão. Não é isso? Não profetizamos no nosso nome, em teu nome não expulsamos os demônios. Então, toda situação que o Senhor pode conceder para você, Beth. Entendeu? Porque você está fazendo uma coisa que é a ordenança dele. Mas isso não invalida o sacrifício de Cristo. Porque se isso salvasse uma pessoa, o sacrifício de Cristo como justiça não teria valor. Então isso aqui só se refere, no caso, então, à salvação. Não. Isso deveria... Lembra da frase de Jesus? Façam o que os escribas ensinam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles ensinavam aparentemente corretamente. O que acontece é que você deve obter, olha só, presta atenção, deve obter a justiça de Cristo pela fé e não desprezar isso. Você entende? Então, o que comanda isso aí, essa situação que eles fizeram? Expulsão de demônios, o que vem primeiro do que isso e depois isso? Não é a justiça de Cristo? Não é ele pegar você e retirar sua culpa que você vive diariamente com ela. Irmãos, sentimento de culpa é um sinal, me perdoe, irmãos, mas a culpa é um sinal de condenação.
ela tem que ser retirada cirurgicamente, espiritualmente, pelo sacrifício de Cristo. Ele tem que envolver você. E você tem que crer que nenhuma justiça mais resta para você. Se você... Sabe essa mãe, a cabeleireira, que eu não sei nem o nome dela, que foi presa, condenada a 14 anos agora... Vocês acham que se ela chegasse diante do juiz que a condenou, agora, sério, ela, a pessoa, esquece ideologia, o que nós pensamos, como ela se aproximaria do juiz, o que ela falaria com ele? Sabendo da condenação dela. Mesmo sabendo que o pessoal diz que é um juiz casca grossa, diabólico, maligno, sabe, que é um déspota, que é isso, que é aquilo, ainda assim ela chegaria para ele como? Humilhada. Humilhada, falou assim, me perdoa. Mas ela pediu perdão. Calma, não quero entrar nessa questão, não quero nem tocar nesse assunto, eu quero entrar no assunto da humilhação. Senhor, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tinha, eu tentei, tudo eu compreendi que eu estava totalmente fora do teu caminho. E se o Senhor não me envolvesse, meu Deus, numa última chance, eu não sei o que será da minha alma. Eu não sei o que será. Então ele não está dando uma bronca, ele está avisando para as pessoas, olha, sem mim, o quê? Nada. Vai? Pudesse fazer. Você não pode fazer nada. Nem me servir. Sem mim não tem como. As pessoas querem trabalhar para Deus, querem operar as coisas de Deus, servir a Deus sem ter Ele. Então isso quer dizer o quê? Eu quero viver uma vida o quê? Aparentemente, um tipo de vida o quê? Se eu faço tudo de Deus, mas não preciso dele. Mudando. Não, pelo contrário. Uma vida o quê? Que você viveu muito tempo. Hã? Religiosa. Que todos nós vivemos muito tempo. Sabe? Toda vez que vem uma culpa, a gente passa mais a igreja. Mas torna mudando quando você está no mundo e está na igreja ao mesmo tempo. Mas então isso aí, uma vida mudando, mas eu estou dizendo porque assim. Porque a gente tem a oportunidade de 3 em 3 meses ir lá se confessar, aquela coisa que... Tudo isso. Então, por isso que eu falei, havendo profecias, vão passar. Mas a profecia é uma coisa extraordinária. Vida de Deus é extraordinária, mas ela vai passar. Porque a Bíblia não fala a Bíblia não cita nenhuma referência a profecias no céu. Não necessita, não. Qual a finalidade de uma profecia? Avisar. Qual a finalidade da expulsação de demônio? É outro verbo. Libertar. Olha bem. Avisar, libertar. E qual a função das muitas maravilhas? Salvar. Na verdade, sinais seguirão os que creem, não é isso? Ou seja, dá uma ênfase à pregação do Evangelho. Mas o que está acontecendo primeiro para que a maravilha aconteça? Eu acabei de falar agora. Está acontecendo o quê? A pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho fala para você vir e fazer muitas maravilhas? É isso que ela fala? Vinde para Cristo que vocês vão fazer essas maravilhas, não vão fazer não. Ela fala assim, vinde a Cristo para salvar vossas almas. Entende? Então, continuando. Então, Beth, completando só a tua pergunta, essas coisas são lícitas, mas elas não podem acontecer em detrimento da principal, que é o perdão dos pecados e o reconhecimento de falta de justiça na sua própria vida, que só de Cristo funciona. Então não anula, mas é anulado quando as pessoas vivem disso. É como se fosse um cala-boca em Deus. Ou seja, ele não vai falar nada. Agora, se é difícil para esses aí, se foi complicado para eles na hora do juízo, porque ele está dizendo que essas pessoas vão aparecer, quem dirá do incrédulo? Sabe o que Pedro fala? Irmãos, o juízo começa por que lugar? Pela casa. Pela casa de Deus. Pedro, sua carta fala assim, o juízo começa pela casa de Deus. E se começa por nós, o que será do ímpio? Começa por nós, é um aviso, começa por nós. Então esse entendimento que nós estamos pegando aqui, isso tem que acontecer, temos que ter, porque se nós não tivermos, seremos julgados como se tivéssemos. Mas não será porque começa por nós, por termos, entre aspas, um certo conhecimento e os outros não? O juízo começa pela casa de Deus, lembra do joio do trigo? Começa pelo filtro da casa dele, que a casa dele é pública. E professar fé, nós não temos como comprovar.
Qualquer pessoa pode entrar numa igreja, pode ser membro da igreja, pode se batizar e pode professar: estou me arrependendo dos meus pecados. Ninguém pode impedi-lo. Lembra do eunuco, em Atos? Ele falou assim: o que me impede de ser batizado? Não é isso? Sim. Filipe não podia. Para começar, Filipe já tinha sido mandado pelo Espírito de Deus. Ó, vai, uma pessoa só. Uma pessoa. Então, mas Jesus sabe quem é dele. Quem é dele. Continuando. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós falamos engano com promessa de paz, Jeremias 6,14. Tarefas religiosas que nos aliviam, ou seja, a vida religiosa, Mateus 7, 21, 23, condenado totalmente por Jesus Cristo, a anulação da justiça dele por meio de serviços religiosos. 2 Timóteo o quê? 2 Timóteo 3. E agora vamos falar a religião para transparecer paz com Deus. Olha só. Estamos falando de enganos religiosos. 3,14? Não, 3,5. O 3,5 aqui. Ô, Beth, lê. Pode parecer que está reticente o texto, mas vocês vão entender. Somente o 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste. O que é eficácia? Não é uma coisa que ela não só é promissora para funcionar, ela funciona. Eficiência, ou seja, eficácia. Agir com eficácia é diferente de agir com eficiência. Eficiência é você fazer tudo correto e o resultado pode vir. Mas a eficácia é incisiva, ó, pum! Fui lá e operei e curei a doença. Um exemplo. Então, eles têm a aparência de quê, Beth, que você leu aí? Piedade. Piedade, ou seja, uma vida piedosa com Deus. Piedade é a tradução a vida com Deus. Ela pode ser posta para qualquer religião, mas aí propriamente a gente está falando da vida com o Senhor. Eles têm uma aparência. O que é uma aparência, Silvia? O que é uma aparência de piedade, que a Bíblia está dizendo aqui? Parece ser piedoso, né? Você não tem como separá-los. É. Você não tem como. Mas ele fala, uma chavezinha pode. É um falso. Tendo a aparência de piedade, mas, lembra que o mais anula? Negando a eficácia. Ou como eles Da podem... piedade. Olha, sabemos que o Evangelho é eficaz para o quê? Para a salvação do homem, não é isso? E o Evangelho traduz a justiça de Cristo, não é isso? Ou seja, é uma boa nova. Eis boa nova para você, Beth. As tuas injustiças podem ser limpas, substituídas pela de Cristo. Não é isso que você aprendeu? Não é isso que nós lemos no domingo passado? Então, mas se eles negam a eficácia dela, o que eles estão fazendo então? Porque eles estão tendo a aparência dessa piedade, dessa vida. Mas negam. Então eles negam como? Eles negam porque eu li o pensamento deles? Como? Que Paulo está falando para Timóteo, eles negam a eficácia dela. É falsidade, isso, então é falsidade, né? sim, mas Se eles não- eu estou observando o quê? Porque tendo aparência de piedade, mas negando a Mas negando de eficácia. que, como é que eu soube que eles estão negando? Pensem bem, tem uma coisa muito boa aí. É a aparência. É porque é a aparência. Sim, Porque conhece a verdade. sim, Beth. Jamais você vai ser enganada. É uma prova se você é do Senhor. Jamais você vai ser enganada, porque a verdade está dentro de você. Então você não precisa julgar a pessoa. Você não precisa julgar a pessoa. Você acha que é julgamento conhecer uma árvore pelos frutos? O que é julgamento, irmãos? Olha só, eu quero deixar bem claro aqui. A Bíblia fala julgai segundo a reta justiça. Reta justiça é que pertence a Deus. Então você pode redarguir uma pessoa, você pode repreender um filho e falar assim, isso não é justo diante de Deus. Mas mas cuidado com essa frase. Você não é justo diante de Deus, porque ela muitas vezes sai de forma hipócrita. Nós queremos nos defender, vivemos de autocomiseração, nós queremos ter autojustiça, então nós falamos para a pessoa, isso não é justo. O que você está fazendo comigo não é justo diante de Deus. Mas na verdade é só uma frase que nós falamos. Sabe? A Bíblia manda julgai segundo a reta justiça. Segundo a Um palavra. reto juízo. Então, segundo o que você aprendeu de Deus. O que você aprendeu de Deus, você pode julgar. Porque pelo fruto vão conhecer a árvore. E outra coisa, se eles negam a eficácia, então está transparecendo o quê? Que tipo de testemunho? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso.
Entende? Você não. Pensa falso. Então, não, eu sei, você falou falso, eu não queria falar na hora porque eu quero chegar a isso aqui. Se o testemunho deles é falso, foi porque precisou de Deus te falar? Que eles mesmos demonstraram. Então, um sinal de que você vive na verdade, um sinal da sua vida que você vive na verdade, é que a falsidade, ela é bem observada por você. Ela é latente. Não é um julgamento da pessoa, não está sendo falso, não, você consegue ver. É quando conhece a verdade, quando aparece uma coisa, você já vê o que vem lá. Isso. Né? Mas tomem cuidado, porque o enganador utiliza de todos os meios para enganar você, até mesmo nisso. Então a vida do crente é muito, muito, humanamente falando, difícil. Mas espiritualmente está guardado pela verdade. A palavra que eu vos tenho dito, a verdade, essa vos julgará no último dia. Porque o contexto aqui do capítulo explica quem são, mas se a gente ler Sim, só esse versículo... isso, não, por isso que eu não quero ler o contexto. Ele faz um xingamento deles, ele fala mal deles, e ele fala para Timóteo, eles têm aparência, Timóteo. Olha, Timóteo devia estar muito perdido na igreja, perdido que eu digo assim, no bom sentido, assim, devia estar sendo tão atacado, e muitas vezes isso acontece com você tem uma missão de Deus, e começa aparentemente a dar tudo errado, porque você tem uma visão inicial da sua obra com Cristo. Mas aí entrou um imperativo aqui, né? Destes, afaste. Isso, mas eu nem li ainda. Quem estava lendo aí? Então, lê, Beth, você parou no negando a eficácia dela. O final, como é que a Silvia pronunciou aí? Destes, afaste. Então, que ordem é essa? Você não pode julgar as pessoas, Beth. Você não pode se afastar das pessoas. Mas se for uma pessoa falsa, tem que Sim, Beth. Então entenda bem, nós não entramos em contradição, porque não queremos desagradar homens, pessoas. A gente tem que se afastar do mundo. Olha, sim. Não se E quando o contaminar. mundo entra dentro do local chamado santo, como é que você vai fazer? Mas eu não posso estar julgando, é impossível o mundo entrar nesse lugar aqui que diz que é de Cristo, que tem a cruz desenhada, que tem vestimento de terno e gravata, que as pessoas levantam a mão para o céu e falam, ó Pai, Senhor, Senhor, ó Pai, Senhor, Senhor, paz, paz. Entendeu? Como eu posso duvidar disso? Como eu posso duvidar de pessoas que falam assim, eis que vos falo? Tem que ter o discernimento, né? Beth. Na verdade, a libertação é isso aí. Discernimento, a libertação de Cristo, a liberdade, que é traduzido para libertação, ela faz um trabalho em você em que você não fica mais codependente do mundo para entender as coisas ruins que estão nele. Ele tira você. O que acontece com um técnico de futebol? Eu fico com pena, cara. A gente olha assim, ele está no plano do jogador. Olha só, nós estamos na arquibancada vendo o jogo de cima, então você tem a vantagem de ver esse jogador e ver o outro. Ele não, uma cabeça vai na frente da outra. Então, bem, ele vê longitudinal. Isso muitas vezes causa problemas, sabe? Então, o que Deus faz é fazer com que você veja o cego. Lembra do cego curado com lodo nos olhos? Sim. Eu não sei. Ele falou, eu não sei. Sei que agora eu era cego e agora o quê? Vejo. Bartimeu, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Bartimeu cego, né? Não é isso? É que eu confundo com Zaqueu. Bartimeu foi um pouquinho antes de Zaqueu, sabia disso? Jesus estava indo lá para Zaqueu, foi a ordem cronológica que foi assim, jovem rico, Bartimeu e Zaqueu. Interessante isso, a ordem cronológica, ou seja, de passagem. O último foi Zaqueu. Então ele falou assim, Jesus, filho de Davi, me cura? Ele falou assim, Jesus, filho de Davi, me cura. Ele gritou isso aí? Não. Ele falou o quê? Queria ver. Não, quando ele gritou que os discípulos queriam impedir ele, não atrapalha o mestre não. Jesus, tem até a música do Roma. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Então, o que ele pediu? E o que ele confirmou, segundo o que estamos estudando? Perdão. E ele assumiu que ele, mesmo cego e um pobre coitado, ele não tinha o quê? Para ele se apresentar diante de Deus. Justiça.
Então, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Que eu veja. E a primeira pessoa, quando você abre os olhos, quem que a pessoa deve ver? Olha, é uma ênfase espiritual ao mesmo tempo que uma comparação. Quando Jesus cura o cego e olha para você, qual a primeira coisa que ele vê à frente dele? Quem o curou? Jesus. Fala o nome. Jesus. Isso. Quando nossos olhos são abertos, Beth, você vê Jesus, você antes só ouvia. Então seus olhos foram abertos, você vê. Então você se alegra, a minha justiça chegou à minha casa. A minha justiça chegou à minha vida. Ou seja, agora eu compreendo que Jesus me ama. Mas não confundam o amor de Cristo com a piedade dele depois que você partir. Porque as pessoas falam assim, Jesus me ama. Sim, ele te ama. Então a vontade dele é que você seja o quê? Salvo. Isso. Salvo. Continuando. Passagens que mostram alívio sem a verdadeira transformação. Agora são as passagens que mostram alívio sem a verdadeira transformação. Ezequiel 33. Agora essa aí vocês vão ficar assim, boquiabertos com isso. Tem isso na Bíblia, eu não sabia. Ezequiel 33, 31 e 32. Olha que comparam. Olha só. 33, Ezequiel. Olha a comparação. A palavra que devia ser transformadora na vida da pessoa, porque ele está ouvindo a palavra, olha que ela é comparada. Ezequiel 33. Aqui. 33, 31. Começa a olhar para dentro de vocês. Por favor. E quando vocês lerem a palavra e compreenderem, nem que seja por um minuto, como aquele olhar pelo espelho, olhar, por favor, aproveite a oportunidade e faça assim, Senhor, eu não quero ser enganado mais. Eu não quero. Olha o que diz o 31. Joyce, está aí aberto? Lê para mim, por favor, o 31. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de Só ti. um minutinho, tu vai repetir. Ele está falando de Jeremias, não está falando de Deus, não. Eles vêm a ti, Jeremias. Então, lê, Joyce, de novo. Eles vêm a ti. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Olha só. Eu tenho que explicar isso, muito bem explicado. Lisonjeia com a sua boca, acha uma palavra boa. Justa. Ninguém moralmente tem coragem de falar a palavra injusta. Eu tenho só um trunfo que eu posso viver carnalmente. Olha só. O final diz assim, ó. Pois lisonjeiam, ou seja, elogiam a palavra, dizem, dão a verdadeira, como é que se diz? A verdadeira importância para ela. Realmente é uma palavra importante. Isso aí não é a seguinte, ouve. Olha, a palavra de hoje foi muito importante. Falou muito para a minha vida. Olha só. Lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração, o que, Joyce? Mas porque ouve as tuas palavras, mas não as põe em prática. Não. Pois lisonjeia com a sua boca, não é isso? Ah, eu li o 32. É o 31. Mas Pois lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Sabe o que significa no original segue a sua avareza? Porque a gente lê muito, o que tem a ver? Porque Deus sempre cita avareza. Avareza tem a ver com dinheiro, não. A avareza é no original hebraico, e eu estudei muito isso, não foi ouvindo de outra pessoa, não. A fundo eu queria compreender, juntando toda a parte gramatical do hebraico, significa procurar vantagem, Beth. Então, o que isso faz lembrar, vocês lembrarem, da pessoa que procura a igreja, que fala aquilo que ele quer ouvir. Procurar vantagens. Eu quero uma coisa assim, que eu possa servir a Deus e não me sinta culpado. Não me sinta culpado. Olha o alívio aí, temporário. Eu quero visitar um local em que fale assim, um evangelho mais rico, mais voltado às coisas que eu quero viver nessa terra em justiça. E está em aspas isso aí. Já ouviu falar de Adonep? A-D-O-N-P. Não,
Não, Adonec tem um P. É a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. É uma associação que só prega para rico. E na época era muito falado, os testemunhos eram fantásticos. Mas com o tempo eu percebi que eles tinham uma revista, eu percebi que os testemunhos eram sempre assim, minha empresa estava falida, olha só. Todo testemunho era assim, nenhum testemunho dizia assim, olha, eu caí no pecado. E quando falava cair no pecado, tinha a ver com a empresa. Minha empresa começou a ruir, e eu também caí, traí a minha esposa, e tudo indo por água abaixo. Aí no final falava assim, e Deus levantou a minha empresa. Era um evangelho separado desses homens, não se via para outra pessoa. Então temos dois evangelhos, um para o pobre e outro para o rico? Não, por favor. Infelizmente, ouvimos líderes famosos, não falando daquela palavra com P, que significa pastor, não falando, que eu não quero falar essa palavra aqui, porque causa escândalo, que falam assim, irmãos, sejamos sensatos, a nossa igreja, para os pobres tem igrejas melhores. Assim, de púlpito, a nossa igreja, felizmente, recebe os mais abastados. Mas o pobre nunca vai ter desamparado, porque vai ter igrejas para eles. Então, por favor, tenham paciência. Vocês acham que essa pessoa vai para a direita? Tenham paciência, vocês ainda conseguem ver um pouco de justiça nessa pessoa. Os frutos não condizem. Então, o que eu quero fazer com vocês não é torná-los mais justos, não. Não é falar que nós somos mais justos, porque estamos aqui aprendendo a verdade. É que você saiba discernir, como você falou, velho. Discernimento, eu conheço a verdade e isso não procede do Senhor. E se não procede de Deus, só pode proceder de um Pai. Das trevas. Só dele. Então ele está discriminando a pessoa, né? Hã? Fala, Silvio. Então também essas campanhas, aí não vou nem citar nomes para não ser processado, você é advogado no momento. Então essas campanhas que fazem de toneladas de alimentos, talvez seja uma forma de amenizar talvez a culpa, né, que você falou, porque estão todo mundo vivendo abastado, mas tem que ajudar o pobre com as campanhas, né? E quem que ajuda? São as pessoas que estão lá, então aí eu já dei minha cota. Sim, então entenda bem, essa pessoa não é inocente. Lembra muito tempo atrás, Beth, você questionou isso, não é questionar no mau sentido, não. Questionou, perguntou sobre isso. Mas como é que fica, a pessoa não sabe? Não fica. Entenda bem, o poder do Evangelho é um poder o quê? Nós chamamos de poder que muda a pessoa, um poder transformador. Isso você entende? Ele faz com que você nasça de novo. E então isso não está garantido pela forma como prega o Evangelho. Há o escândalo da pregação do Evangelho deturpada? Sim. Paulo fala assim, muitos pregam o Evangelho para pôr tribulação às minhas cadeiras. Mas é melhor assim do que se não fizesse, né? O quê? É melhor assim, que façam do que se não fizessem. Porque as pessoas... Não, o problema não é não fizesse. O problema é que os que falam Senhor, Senhor, eram desse grupo. Lembra? E eles vão poder apontar, mas Senhor, a culpa é dele, ele que me ensinou. Vão poder apontar o dito cujo que ensinou eles? Olha aqui, eu ensino a vocês. Amanhã depois vocês são julgados em juízo e vão me ver também julgado em juízo. E vão apontar para mim, mas o culpado é ele ali, ó. Ele ensinou, não, ele falou tudo que era correto. O procedimento dele era contrário e o procedimento de vocês também. O que acontece é que uma coisa não anula a outra. Agora não termina aí não. Beth, está com a Bíblia aberta aí? Quem leu agora? Eu. Foi quem leu. Eu? Então, lê Beth 32, olha só. Ele falou assim, eles vêm a ti, lisonjeiam com a boca, mas seu coração segue as vantagens, a procura de vantagens. O 32, olha só, vai falar o que o pregador é para eles. E eis que tu és para eles como uma canção de amores. Ai, já tinha lido isso? És para eles como uma canção de amores. No original fala sensual, ó, não é qualquer canção de amor, não. Tipo assim, eu te amo. É uma canção de amores, que no original diz assim, amores, entre parênteses, sensual, ou seja, amores com a relação carnal. Continua. Canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ou seja, se eles acham gostoso ouvir você, é ou não é um alívio momentâneo? Não é isso? É ou não é um alívio da inquietação que você tem da culpa?
acha gostoso igual ouvir uma música. Poxa, que legal, que bom. Olha, a palavra está Mas provando. nós põe em obra, fala aqui em cima e fala aqui embaixo. Ou seja, é como aquela pessoa, né, que olha no espelho, mas depois esquece. Aí tudo bem, você está dizendo, lembra que você falou assim, melhor, não estou dizendo que está errado não, melhor, eu prefiro que continue pelo menos falando, porque Paulo fala assim, não importa, contando que falem de Cristo, então isso quer dizer que mesmo praticando como é que se diz, como é que fala a frase quando você, uma deturpação da palavra, o Espírito de Deus ainda é poderoso para salvar, não estou merecendo eles não, mas estou fazendo mérito da palavra e o poder de Deus. Porque eu não sei se é bíblico isso ou não, mas falam que Deus usa quem Ele quer, quando Ele... Até o... Sim, não sei o que Ele quer. Então, Ele... Porque pode ser que naquele dia, aquela palavra, Deus usou ele, estou lá na igreja para falar comigo. Silvia, é ótimo, é muito bom pensar nisso. Mas voltamos ao pensamento, sabe de quê? Tem que ter uma saída para isso. Voltando para o pensamento. Fala, Beth. Tentando aqui me lembrar, mas não... Eu li, não sei, eu sei que é do Novo Testamento, mas não lembro o livro. Não, você pode pronunciar, não precisa falar. Que eu li, assim, que diz que, acho que é Jesus falando, que para pregar o Evangelho, quer seja por amor, quer seja por dinheiro, o importante é que pregue. Não, isso foi Paulo que falou. Paulo, eu acabei de falar agora. Ó, se eles pregam o Evangelho por inveja, por fia, por ganho, Paulo foi irônico. Paulo falou de juízo, olha só. Ok, não me importa não, porque ele sabia que o juízo dele, tanto que ele fala para Timóteo. E Pedro também fala na sua carta, o juízo dos gananciosos que queriam usar a palavra de Deus para obterem vantagem. Ele fala assim, contanto que Cristo seja falado, ele está dizendo o seguinte, Beth, olha como é que uma coisa encaixa com a outra, fantástico isso, olha aqui. O que nós lemos? O que nós lemos em Mateus 7, 21, 23? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará na redenção, não é isso? Ué, agora compara com o que Paulo falou. Não tem problema, deixa eles, contando que o nome de Cristo seja falado, mas o nome de Cristo seja falado com relação ao que houve. Mas com relação a eles é o quê? Salvação, condenação. Entendeu agora, Beth? Olha como é que uma coisa comprova a outra. Porque realmente, aí você vai falar, por exemplo, você chega aqui e fala, você pode falar algo para nós que você mesmo não crê. Mas nós estamos crendo. Sim, mas não é nem questão de crer. É questão de praticar. Vamos supor que no meio do há uma diferença. Beth, o alvo da igreja é ser um grupo de pecadores arrependidos. Sim. Isso se entende. O alvo disso aqui, da escola unical, é ser composto por pecadores que se arrependeram. Não tem justiça. Se arrependeram. Então vamos supor que vá a um lugar que nunca fala sobre isso. Mas entenda bem, se uma pessoa escolhida, isso assim, se Deus está trabalhando com aquela pessoa, a própria pessoa vai ver. Peraí, mas isso não acontece comigo. Ele fala tanto de paz e, no entanto, eu não estou tendo paz. Só que ele fala de paz e paz quando Jeremias fala, ó, eu vou curar você, quer ver? Beth, olha, tá com você, senão você vai ver, vai tudo melhorar para você, sabe? Você não vai acontecer mais nada. Para você, essa mensagem é a que nós queremos ouvir. Tem uma certa denominação. Pode falar. Também não posso falar. Ó, nós vamos terminar um pouquinho mais tarde porque começamos quase... 10 e 20, 9 e 20. 9 e 20. Tem uma certa denominação que fala assim, o lema dela é um lugar de novos começos. A primeira vez que eu fui, eu achei bonito, né? Fiquei lá, tirei foto com o Léo e tal. Porém, depois, eu tive entendimento, acho que você falando... Um novo começo, eu falei pra você, é um novo começo, pode ser um novo começo de qualquer coisa. De qualquer coisa, de qualquer forma. Adultério, um novo começo da minha vida mais mundana. Agora eu estou mergulhado de cabeça. Um novo começo fica muito reticente e sem sentido a frase. Mas essa frase alcança quem? Que tipo de pessoa que alcança essa frase? Quem é que não quer um novo... Não. Essa frase. Qual é a frase? Pronuncia a frase de novo. Lugar de novos começos. Novos começos. Então pode ser o quê? Eu quero um novo começo na minha vida. Eu perdi tudo e quero recomeçar, quero readquirir tudo que eu perdi. Tudo que eu perdi. Fala-se, fala. Tá com medo de falar. Tá com medo de falar. Coisa gravada, eu tenho... Vai, embora, fala logo. O local, quando você entra, você vê Jesus com aquela
cinta lá dele, arrebentando tudo, porque é muito comércio. É muito preto. Sim. É muito cheio de globo. Opa, peraí. Não preto, pessoa. Não, Muito a cor. preta. Muito preto. Isso. Não, você processar de novo. Isso. Não são pessoas pretas. Sim, continua. É tudo muito preto. E tem várias lojinhas, parece. Aí você vê nitidamente Jesus, gente, porque Jesus daí aqui agora. É lojinha disso, é lojinha de roupa, é lojinha de disco, é lojinha de livro, é lojinha de livro. Lembra dos 2 filhos de Arão? Nós trouxemos no estudo passado. Que entraram no santuário de forma irreverente. Então o fogo do incensário tornou-se estranho para Deus, porque tem a ver com a pessoa. Lembra que o sacerdote, quando entrava no santuário, ele tinha que estar e literalmente confessar seus pecados e assumir, porque se ele entrasse de forma indigna, ele morria. Os 2 filhos de Arão foram fulminados. Alguém vai perguntar, então por que isso não gera? Se fosse errado, Deus já tinha fulminado esses locais. Onde os filhos de Arão foram fulminados? Em qualquer lugar? Onde era? No tempo. Não era templo ainda, era a tenda. No tabernáculo, lembra? Então, eles foram fulminados porque eles entraram aonde se julgava estar a presença de quem? De Deus. Então por que essas pessoas não são fulminadas? Junta uma coisa com a outra. Porque não tem a presença de Deus. Nunca! Qualquer pessoa pode abrir um local, botar o nome e falar assim. E detalhe, se Deus não é o pai daquele local, Quem é? meu filho, não vos engane. Não vos engane, porque nós vamos encerrar o estudo daqui a pouco. Tanto que já Mas olha aqui, o estudo da semana que vem é um versículo somente. Vai ser estudo de um versículo. Um versículo. Não vamos creio que não é vamos um abrir. desafio, né? Não. Esse aqui eu não vou dar. Não, é um desafio você ficar no versículo. Não versículo só porque eu quero falar. Eu não quero mostrar. Vamos ficar só no versículo semana que vem, um único versículo. Talvez alguém, os comentários pode ter. Por isso que na Bíblia diz isso. Mas isso aqui eu não vou ler, os irmãos. Mas Zé, Fala. não tem nada que passe impune diante dos olhos de Deus. Essa mesma Então, a denominação já sofreu tudo bem. alguns problemas né, Veja, recentes. por que então que um homem, sabendo que não vai escapar de Deus, continua com a mesma vida? Ganância, domínio e fama. Ele sabe da verdade. Ele sabe como ele está vivendo. Mas o que mantém ele cético? Ele acha que não vai morrer. Não. Morrer ele vai. O que mantém ele Sim, cético vai, com mas relação diante de Deus? A certeza dele, né? Já está cauterizado a mente, né? Não Sim, tem quem é que mais, vivia assim? Hã? Quem é que vivia assim na época de Cristo? Quem vivia esse tipo de vida? Parecido com essas pessoas hoje? Os fariseus. Os fariseus. E segundo João 8,44, quem Jesus falou que era o pai deles? O diabo. Entendeu agora? Não subestime a obra das trevas. Aquele que se afastou do Senhor está correndo perigo iminente. A prova é que os louvores atuais, principalmente o worship, pouco fala o nome de Jesus, né? Eles falam ele, não sei o que, eles deixam subentendido. Então, é perigoso. Eu ando com medo. Olha, irmãos, esse aqui eu risquei, que é o de domingo que vem, se Deus assim der para graça. Tem alguma coisa domingo? Domingo é Páscoa. Não. Não. No outro, Isso. domingo é o feriado, hein? Sim, olha aqui. O 3, olha. Isaías 1,18, por favor. Agora vamos ver o contraste entre o perdão real, agora é o contrário, e a sensação temporária de alívio. Ó, Isaías 1,18. Você faz o seguinte, ó. Isaías 1,18, a Silva vai ler. Vamos abrir os 3 versículos que vão finalizar. Deixa a mão marcada Isaías 1,18. Abre em Salmos 32. Salmos 32, deixa marcado. Que versículo? Salmo 32. Deixa aberto o Salmo 32, que era no início. E Isaías 1,18. Eu vou pedir,
Eu quero que a Silvia leia Isaías 1,18 e a irmã Elizabeth leia Salmo 32, de 1 a 5. A Silvia vai acabar de ler Isaías 1,18. Perdão, não, desculpe. É isso mesmo. Aqui. Isso. Isaías 1,18 e a Beth vai ler Salmo 32, de 1 a 5. Vinde então e acuí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Entenderam agora? Eu vou falar de cor aqui, ó. Isaías 1,18 fala assim, ó. Vinde e questionai-me. O problema do homem é que ele não crê que ele pode ser justificado. Isso não faz dele um coitado, não. Ele não quer justiça. Ele quer outra forma, porque a justiça tem a ver com abnegação, com renúncia, ou seja, com a submissão de que outra pessoa está me salvando. Então eu sou servo, eu sou filho, eu sou dependente dele, para a salvação da minha alma. Então ele fala assim, ainda que os vossos pecados sejam desse jeito, eles se tornarão dessa forma brancos. De forma que, olha só o que diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Então compara com Isaías. Olha, vinde a mim e questionai-me. Se vocês vierem e crerem que eu posso perdoar e lavar os pecados de vocês serão bem-aventurados. Davi fala assim, enquanto eu ocultei, não é isso? Esse ocultar não é esconder assim. Será que Deus está vendo? Não é isso não. Ocultar é continuar vivendo, achando que há outra solução. Que há um jeito, que Deus vai compreender, que toda vez que você pratica aquilo ali, você vai confessar a Deus e vai fazer de novo. Quando ele fala, confessei-te o meu pecado e não encobri, ele diz assim, falei para Deus, Senhor, eu tenho sido esse homem. Eu realmente me coloco diante do Senhor. Olha o que está dizendo. E enquanto eu me calei, o que aconteceu com o corpo de Davi? Envelheceram os meus ossos pelo meu gemido todo dia. Todo dia. Mas ele gemia assim, ai, é isso que ele gemia? A alma, irmãos. A gente não tem sossego, por isso que o diabo vem com uma coisa paliativa, para que você não alcance a justiça de Cristo. Irmãos, as trevas, a frase que o pessoal fala, o inimigo é sujo, grande coisa, vamos falar que a água é líquida, entendeu? As trevas, elas não querem que a sua alma chegue até a justiça de Cristo. Ela não quer que a sua alma creia que a justiça de Cristo irá salvá-la. Porque uma vez salvo pela justiça de Cristo, as trevas não têm mais poder sobre você. Poder não. Você pode até abrir campo para ela, porque domingo que vem nós vamos ver isso. Mas você não existe mais poder, ela não te domina, mas não tem mais domínio sobre a sua vida. E os irmãos compreenderam? Isaías confirma o que Davi está falando. Questione-me. Davi falou assim, não, o Senhor é rico em perdoar. Eu prefiro assumir os meus pecados. E se ele te matar? Que seja ele. Ele é santo. Mas eu não vou ocultar o meu pecado. Porque ele já sabe. Mas ele quer ouvir da minha boca. Ele quer ouvir eu falar, Senhor, eu transgredi. E não foi só porque eu pratiquei agora, não. Senhor, eu não consigo mais viver desse jeito. Se o Senhor não for comigo e não me lavar, como eu vou fazer? E o último verso, por favor. Segundo aos Coríntios 4,18. Essa é a chave para você não ter analgésicos na vida espiritual. Essa é a chave
de você não se deixar ficar doente por aquilo que o Senhor não quer que aconteça na sua vida e você permite que entre. 2 Coríntios 4,18. Todos acharam? Sim. Nós vamos encerrar com esse verso. E no domingo que vem, irmãos, nós vamos falar sobre uma referência que eu coloquei aqui, que eu resolvi não falar sobre ela. Deixar para explicar, ela tem sido muito bem explicada, os irmãos vão ver. Eu vou tentar dar o estudo, então os irmãos pratiquem a pronúncia de versículos, que eu vou tentar ficar somente nele. Qual versículo? Não vou dizer? Eu vou pegar o caderno. Não, domingo que vem vocês vão ver. Muito conhecido de vocês, mas com uma profundidade que eu até me envergonho, sabe, de chegar aos 40 anos de crente e falar assim, Senhor, por que eu não percebi isso antes? Ensinei errado, eu não percebi. Lê, qual que eu falei? 2 Coríntios 4,18. Isso. Pode ler, Silvia, que você cansou de ler isso aí, eu li com você. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Como a Joyce recebeu essa mensagem de mim por telefone durante a noite, né, Joyce? Joyce, minha filha, não olha para as coisas que você pode tocar, ver e até mesmo mudá-las. Não atenta. O que você entende, Beth? Não atentando nós para as coisas que se veem. Não atentando. O que significa isso? Não atentando. Prestando atenção. Isso. Porque se você começar a prestar atenção naquilo que você vê, o que vai acontecer contigo? Vai tirar a tua atenção de outra coisa, não vai? As coisas que... Lembra da pedrinha do filme? Que quando o inimigo quer que você vá para lá, e o guarda está ali, como é que ele vai fazer? Joga uma pedra lá. Joga a pedra lá, faz barulho lá, vai para lá o guarda. Você entendeu? Desvia a atenção. Então isso, não atentando nós para as coisas, o que, Silvia? Que não se vê. Para as coisas que se veem. Se vê. Fechou? Abriu? Quem vai ler, Beth? Lê você. Já tá só. Não, lê já mais rápido, vai ler. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Isso, então está dizendo, você não presta atenção naquilo que você pode ver. Mas como? Eu vi, só estou rodeado de coisas que eu posso ver por isso. Continua. As que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isso quer dizer o quê? Que hoje ela é uma coisa, amanhã já é o quê? Outra, mas as que se não veem nunca vão mudar. Nunca. Coisas espirituais. São as coisas do céu, são as coisas que Jesus falou, que ele viveu, é o que ele deixou de herança para nós. Eu estou guardando lugar para vocês. Olha o que as trevas podem tirar de vocês, de nós. Não se atemorize o vosso coração, não se turbe, não é isso? Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu encho meu coração de ternura quando eu presencio isso, nem ouço nem leio não. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu prometo a vocês que se fosse diferente, eu falaria para vocês. Eu irei, olha bem, e prepararei lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então entenda bem, nós não atentamos para isso, porque é invisível, foi dito há mais de 2000 anos atrás, entendeu? Então isso, eu prefiro ver o que é aqui visível, porque a pregação do Evangelho também é o quê? Visível. Os pregadores fazem se tornar visíveis, ou seja, vinde, se você se tornar membro da igreja, você vai se tornar membro de um clube de vencedores. Entendeu? Aqui não tem derrotado aqui dentro. Só para terminar, uma igreja há um tempo atrás colocou uma frase que eu louvei muito. Igreja tal, uma igreja de pecadores arrependidos. Por isso eu guardei essa frase. Passado mais ou menos 4, 5 anos, eu passei no local e estava a frase mudada. Uma igreja de arrependidos. Lembra da conotação que você falou daquilo que você viu? Uma igreja de arrependidos. Como?
A Bíblia não Não, fala... não é assim, é uma igreja de pecadores. Sim, esse é o certo. O arrependimento do pecado, como fala... Quer ver, Beth? Você pode ter se arrependido de ter seguido a Cristo. Antes eu tivesse ido pro mundão, e ter feito isso, ter feito aquilo. Arrependimento, essa frase, mas essa frase cativa. Uma igreja de arrependidos. Vai todo mundo para lá. Estou arrependido de não ter investido na Bolsa de Valores. Dá para você fazer uma campanha aí para que levante a minha vida financeira? Estou muito arrependido que eu podia ter juntado dinheiro. Estou com 60 anos e não juntei nada. Não paguei autonomia. Dá para você fazer campanha para levantar a vida dessas pessoas que o diabo tirou tudo? Entendeu? Então, tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem. Tomem cuidado. Tomem cuidado até com o que vocês ouvem da minha boca. Comprovem segundo as Escrituras. Aliás, não precisa nem comprovar, né? Porque lemos aqui em tempo real. Sabe? Ninguém está fazendo um vídeo onde as pessoas são obrigadas a ouvir sem questionar. Sem questionar. Isso aqui não é uma live. Isso aqui é uma escola dominical que a minha filha registra. Depois que eu partir, vai poder assistir. Sabe? Talvez esteja registrando para isso. E não é? Depois que partir, azar de vocês. Azar de vocês. Porque eu estaria mentindo para vocês se eu não aguardasse que a justiça de Deus cumpra na minha vida aquilo que Cristo prometeu. Eu não tenho nada, nem sou merecedor de nada, mas peço em alto e bom tom, pelas madrugadas, Senhor, não me rejeite. Crente orando assim. Senhor, não impeça a minha entrada no teu reino. Crente orando assim. Filho do rei orando assim. Pedindo permissão para estar no céu. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não sou merecedor. Então não me lances fora da sua presença, porque um homem muito melhor do que eu falou isso. Lembra? Davi, não me lances fora da tua santa presença, Senhor, porque o Senhor é a única coisa da minha vida. Amém? Vamos orar. Graças, nós conseguimos essa parte, mas no domingo que vem vocês vão dizer, mas é continuação do estudo? Não. Então, vocês vão ver que um único versículo eu quero destrinchar, que é esse que ficou aqui pendente. Vamos orar, nos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus de amor, Deus excelso, Deus digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, porque começamos amanhã, hoje, sabe, com o espírito abalado, Senhor Deus amado, aborrecidos, e tu tiveste misericórdia, Pai Santo, porque não há justiça na nossa vida, Pai Santo. Estamos sempre em delitos e pecados contra o Senhor, ó Pai. Ó Pai amado, mas não ocultaste com a pessoa do teu Santo Espírito a tua verdade para os meus irmãos, Pai querido. Senhor amado, eu te agradeço, Pai, porque segundo a tua misericórdia, estamos falando aquilo que o teu Santo Espírito nos coloca, Pai Santo, para falar. Aquilo que é a verdade da tua palavra. Aquilo que muitas vezes estamos falando e está nos condenando, Pai Santo. Mas não deixaremos de falar, Pai querido. E te pedimos que a nossa vida, todos os dias, não seja uma conformidade garantida pela nossa confiança, Pai Santo, que é falsa. Mas, Senhor Deus amado, que seja uma conformidade conforme Cristo, Pai Santo. Que sejam moldados conforme a vontade dele, porque a justiça é dele, Pai Santo. A única apresentação é do teu Filho amado diante de ti, Pai querido. E eu te peço, não rejeite a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Não lance a mim e meus irmãos fora da tua santa presença, Pai. Senhor, coloca o temor no nosso coração. Ensina-nos, Senhor Deus, a confiar no Senhor quando confessarmos os nossos pecados, Pai Santo. Ensina-nos, mostra-nos, como diz Isaías 1,18, vinde e questionai-me se eu não sou capaz de perdoar os pecados de vocês, mas sejam honestos comigo, a palavra diz. Sejam honestos, assumam que vocês não podem fazer nada sem mim, nem viver uma vida digna nesse mundo. Pai querido, muito obrigado por tudo. Um restante de dia na tua santa presença que eu peço para a vida dos meus irmãos, para mim, me dê um restante de semana, um início de semana, Pai Santo, diante do Senhor, ó Pai. Conduz os nossos passos em nome de Jesus. Amém.